Tirem essa mulher daqui, ordenou o CEO frio e impiedoso, sem saber que ela estava grávida dele há 2 meses. Uma ordem cruel e uma verdade prestes a explodir diante de todos. O céu de São Paulo estava carregado de nuvens escuras naquela terça-feira de março, como se pressentisse a tempestade que estava prestes a se formar dentro do elegante edifício da Corporação Monteiro em Associados, no coração da Avenida Faria Lima. Marina Santos ajustou o blazer azul marinho pela 3ª vez em 5 minutos, tentando disfarçar o nervosismo que a consumia. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava a pasta de couro com os documentos que poderiam mudar o rumo de sua carreira, ou destruí-la completamente. Havia trabalhado 3 anos como analista financeira na empresa, sempre mantendo um perfil discreto, sempre sendo a funcionária exemplar que chegava cedo e saía tarde. Mas agora, tudo havia mudado. 2 meses antes, sua vida havia se entrelaçado com a de Ricardo Monteiro, de uma forma que jamais imaginou possível. O CEO da empresa, um homem de 35 anos, conhecido por sua frieza nos negócios e charme irresistível fora deles, havia sido seu refúgio em uma noite de fragilidade. Uma noite que ela tentava esquecer, mas que seu corpo agora se recusava a deixar para trás. "Marina, você tem certeza disso?" perguntou Carla, sua melhor amiga e colega de trabalho, observando-a com preocupação enquanto caminhavam pelo corredor revestido de mármore. "Você não precisa fazer isso hoje. Pode esperar mais um pouco." "Não posso esperar, Carla." Marina parou diante do elevador executivo, aquele que levava diretamente ao último andar, onde Ricardo comandava seu império. "Ele tem o direito de saber. E eu preciso saber qual será a reação dele." Seu teste de gravidez positivo ainda estava guardado em sua bolsa, junto com os resultados do exame de sangue que confirmavam o que seu coração já sabia. Carregava dentro de si uma parte de Ricardo Monteiro, o homem que nem sequer sabia de sua existência, além dos relatórios mensais que ela entregava à secretária dele. Naquela noite de dezembro, durante a festa de confraternização da empresa, em um luxuoso hotel na Zona Sul, Marina havia bebido mais do que o costume. Havia acabado de receber a notícia de que sua mãe precisaria de uma cirurgia cara, e o plano de saúde da família não cobriria todos os custos. Estava vulnerável, perdida, e quando Ricardo apareceu no bar do hotel, oferecendo-lhe companhia e uma conversa que se estendeu pelas primeiras horas da madrugada, ela não conseguiu resistir. Ele havia sido gentil, atencioso, completamente diferente do homem calculista que comandava as reuniões da diretoria. Falaram sobre sonhos, medos, sobre a pressão de ser perfeito o tempo todo. E quando ele a beijou no elevador a caminho do quarto dele, Marina sentiu como se o mundo fizesse sentido pela primeira vez em meses. Mas na manhã seguinte, tudo voltou ao normal. Ricardo retomou sua postura profissional, e Marina compreendeu que aquela noite havia sido apenas um escape para ambos. Nunca mais conversaram sobre o assunto, e ela se esforçou para manter a normalidade, tratando-o com o mesmo respeito profissional de sempre, até descobrir a gravidez. O elevador chegou com um suave ding, e Marina respirou fundo antes de entrar. O trajeto até o 36º andar pareceu uma eternidade. Quando as portas se abriram, foi recebida pelo ambiente sofisticado da diretoria. Móveis de madeira nobre, quadros de artistas brasileiros famosos nas paredes e uma vista panorâmica de São Paulo que deixava qualquer visitante impressionado. Sônia, a secretária particular de Ricardo, levantou os olhos por cima dos óculos de leitura e sorriu educadamente. "Boa tarde, Marina. O senhor Monteiro está em reunião no momento. Você tem horário agendado?" "Na verdade, não." Marina hesitou, sentindo um frio na barriga. "Mas é muito importante. Poderia dizer a ele que preciso falar com urgência?" Sônia franziu a testa, claramente desconfortável com a situação. Conhecia as regras rígidas de Ricardo sobre interrupções durante suas reuniões. "Bem, ele está com os investidores japoneses. É sobre a fusão com a Yamamoto Corporation. Talvez seja melhor... Por favor." A voz de Marina saiu mais desesperada do que pretendia. "É realmente urgente." Após um momento de hesitação, Sônia pegou o telefone interno e discou um número. Marina conseguia ouvir sua própria respiração acelerada enquanto esperava. "Senhor Monteiro, desculpe interromper,
Mas a Marina Santos está aqui e diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Sim, senhor. Entendi. Sônia desligou e olhou para Marina com uma expressão que misturava pena e apreensão. Ele pediu para você aguardar. Mas Marina... Ela baixou a voz. Ele não estava nada satisfeito com a interrupção. Talvez seja melhor repensar. Marina balançou a cabeça determinada. Havia chegado longe demais para desistir agora. 30 minutos se passaram como se fossem horas. Marina estava sentada na confortável poltrona de couro da antessala, observando as gotas de chuva que começavam a escorrer pela janela panorâmica. São Paulo estava sendo engolida por uma tempestade típica do verão, e os trovões ecoavam como tambores de guerra, anunciando a batalha que estava por vir. Vozes exaltadas vinham da sala de reuniões. Mesmo através das paredes grossas e da porta de mogno, era possível perceber que a negociação não estava correndo bem. Marina reconheceu imediatamente o tom controlado, mas tenso de Ricardo, aquela voz que usava quando estava prestes a perder a paciência. Sônia caminhava de um lado para o outro, claramente nervosa com a situação. O telefone tocava insistentemente, mas ela apenas atendia com respostas monossilábicas, sempre olhando na direção da sala de reuniões como se esperasse uma explosão a qualquer momento. Marina, tem certeza de que não quer remarcar? Sussurrou Sônia, aproveitando um momento em que o telefone parou de tocar. Nunca vi o Sr. Monteiro tão tenso com uma negociação. Antes que Marina pudesse responder, a porta da sala de reuniões se abriu bruscamente. Kenji Yamamoto, o presidente da corporação japonesa, saiu com uma expressão sombria, seguido por sua comitiva. Seus passos eram firmes e decididos, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Sayonara, Sr. Monteiro, disse Yamamoto, fazendo uma reverência formal. Esperamos que reconsidere nossa proposta. Nosso avião parte amanhã às 6 da manhã. Ricardo apareceu na porta da sala, o rosto tenso e a gravata ligeiramente desalinhada. Algo completamente fora do comum para um homem que sempre parecia ter saído das páginas de uma revista de negócios. Seus olhos escuros percorreram a antessala até encontrarem Marina, e ela pôde ver o lampejo de irritação que atravessou seu rosto. Sônia, cancele todos os meus compromissos do resto do dia, disse ele, a voz controlada, mas carregada de frustração. Tá a peça para Marcos vir ao meu escritório em 15 minutos. Só então ele se virou completamente para Marina, e ela sentiu como se estivesse sendo avaliada por um predador. Senhorita Santos, espero que seja realmente importante o suficiente para justificar a interrupção de uma negociação de 200 milhões de reais. Marina sentiu suas pernas tremerem, mas forçou-se a se levantar. Senhor Monteiro, eu preciso falar com o senhor em particular. Ricardo olhou para Sônia, que imediatamente compreendeu o sinal e se afastou para sua mesa, fingindo estar ocupada com papéis. Ele gesticulou na direção de seu escritório particular. 5 minutos. É tudo que posso lhe dar. O escritório de Ricardo era uma extensão de sua personalidade. Moderno, imponente e meticulosamente organizado. Uma parede inteira era ocupada por estantes com livros de administração e economia, enquanto a outra exibia seus diplomas e prêmios empresariais. Atrás de sua mesa de vidro, São Paulo se estendia como um oceano de concreto e esperanças. Então, perguntou ele, cruzando os braços e se posicionando estrategicamente atrás da mesa, criando uma barreira física entre eles. O que é tão urgente que não podia esperar pelo protocolo normal? Marina respirou fundo, sentindo o peso da pasta em suas mãos. Era agora ou nunca. Ricardo, Senhor Monteiro, corrigiu-se rapidamente. Nós... Naquela noite em dezembro, o rosto dele se endureceu instantaneamente. Se esta conversa é sobre aquela noite, posso poupar seu tempo. Foi um erro, um lapso de julgamento de ambas as partes. Espero que você entenda que não pode se repetir. Não é sobre isso, Marina disse rapidamente, sentindo as lágrimas ameaçarem brotar. Bem, não exatamente. É sobre as consequências... Ricardo franziu a testa, claramente confuso. Consequências? Do que está falando? Marina abriu a pasta com mãos trêmulas e retirou os exames médicos. Estendeu-os na direção dele, mas sua voz falhou no momento crucial. Eu estou grávida, Ricardo. De 2 meses. O bebê é seu. O silêncio que se seguiu foi tão profundo
que Marina conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede e o som abafado da chuva lá fora. Ricardo olhou para os papéis sem pegá-los, como se fossem bombas prontas para explodir. Quando finalmente ergueu os olhos para ela, sua expressão havia se transformado em algo que Marina jamais havia visto. Fria, calculista e perigosa. Isso é uma piada de muito mau gosto, senhorita Santos. Uma piada de mau gosto? Marina repetiu as palavras, sentindo como se tivesse levado um tapa no rosto. Ricardo, eu não viria até aqui inventar uma coisa dessas. Olhe os exames. Ricardo finalmente pegou os papéis, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas dos resultados laboratoriais. Marina observou cada microexpressão em seu rosto. A incredulidade inicial dando lugar à compreensão, depois à raiva. Mesmo que isso seja verdade, ele disse, jogando os papéis de volta na mesa com força. Como posso ter certeza de que é meu? Pelo que sei, você pode estar dormindo com metade dos homens desta empresa. A crueldade das palavras atingiu Marina como uma lâmina. Ela sentiu suas pernas bambas, mas forçou-se a permanecer de pé. Como pode dizer isso? Sua voz tremeu de indignação. Você sabe muito bem que naquela noite eu estava vulnerável, que não era meu costume beber assim. E você aproveitou da situação. Eu aproveitei? Ricardo soltou uma risada amarga. Se bem me lembro, você não estava exatamente resistindo. Na verdade, foi bastante entusiasmada. Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Isso não vem ao caso agora. O fato é que estou grávida, e você é o pai. Vim aqui porque achei que tinha direito de saber, que talvez pudéssemos conversar como adultos sobre o que fazer. O que fazer? Ricardo se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro atrás da mesa. Você quer saber o que vamos fazer? Nada. Absolutamente nada. Porque não vou permitir que uma funcionária qualquer tente me chantagear com uma gravidez conveniente. Chantagear? Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu não quero nada de você. Só vim avisar porque quer dinheiro. Ricardo a interrompeu, sua voz gélida. Não seja ingênua, Marina. Sei exatamente como essas coisas funcionam. Uma funcionária pobre engravida do CEO rico e de repente vê uma oportunidade de mudar de vida. As lágrimas que Marina havia segurado até então começaram a escorrer por seu rosto. Como pode pensar isso de mim? Trabalhei aqui 3 anos, sempre fui honesta. Nunca pedi nada além do meu salário. E agora quero o prêmio máximo, disse ele, pegando o interfone da mesa. Sônia, chame a segurança. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. O quê? Por que está chamando a segurança? Porque você está perturbando o meu ambiente de trabalho com acusações infundadas. E porque claramente não tem mais lugar nesta empresa. A porta do escritório se abriu e Marcos Almeida, o chefe de segurança, entrou acompanhado de 2 seguranças. Marcos era um homem alto e imponente, ex-militar que Ricardo havia contratado pessoalmente para cuidar da proteção da empresa. Senhor Monteiro? Marcos perguntou, olhando de Ricardo para Marina com confusão evidente. Esta mulher está sendo demitida por justa causa, Ricardo disse, sua voz assumindo um tom oficial e frio. Estava tentando me chantagear com mentiras. Quero que seja escoltada para fora do edifício imediatamente. Não! Marina se levantou, desesperada. Marcos, isso é um mal-entendido. Eu só vim conversar com ele sobre... Tirem essa mulher daqui, ordenou Ricardo, sua voz cortando o ar como uma lâmina de gelo. Não quero vê-la novamente neste edifício e providenciem para que ela seja incluída na lista de pessoas proibidas de entrar. Marcos hesitou por um momento, claramente desconfortável com a situação. Conhecia Marina há 3 anos. Sempre a havia visto como uma funcionária dedicada e respeitosa. Senhor, talvez seria melhor... Agora, Marcos! Ricardo praticamente gritou, perdendo completamente a compostura. Essa mulher tentou me chantagear, e não vou tolerar isso. Os seguranças se aproximaram de Marina, que estava em choque completo. Sônia havia aparecido na porta, observando a cena com horror. Por favor, Marina implorou, olhando diretamente para Ricardo. Só me escute por mais 1 minuto. Não estou tentando chantagear você. Só queria que soubesse da verdade. A verdade, Ricardo disse, caminhando até ficar bem próximo dela, é que você é uma mulher desesperada tentando se aproveitar de uma noite que claramente significou muito mais para você do que para mim.
E agora quer usar uma gravidez duvidosa para conseguir dinheiro. Marina sentiu como se tivesse sido esfaqueada no peito. O homem gentil e vulnerável que havia conhecido naquela noite de dezembro havia desaparecido completamente, substituído por essa versão cruel e calculista. Você vai se arrepender disso, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Quando esse bebê nascer e você vir que tem seus olhos, sua teimosia, você vai se arrepender de ter me tratado assim. Leve-a daqui, Ricardo disse para Marcos, virando as costas para Marina. E certifique-se de que ela entregue o crachá e todos os pertences da empresa antes de sair. Capítulo 4. A humilhação pública. O trajeto até o andar onde ficava sua mesa foi o mais humilhante da vida de Marina. Marcos caminhava ao seu lado, claramente constrangido com a situação, enquanto os dois seguranças a flanqueavam como se ela fosse uma criminosa perigosa. O barulho de seus passos ecoava pelo corredor silencioso, e Marina podia sentir os olhares curiosos dos colegas através das divisórias de vidro. Carla levantou os olhos quando viu a procissão se aproximando e imediatamente compreendeu que algo terrível havia acontecido. Ela se levantou da cadeira, o rosto pálido de preocupação. Marina, o que está acontecendo? A senhorita Santos está sendo demitida, disse um dos seguranças de forma protocolar. Ela tem 15 minutos para recolher seus pertences pessoais. Um murmúrio de choque se espalhou pelo andar. Fernando, do departamento de marketing, se aproximou com uma expressão confusa. Demitida? Por quê? A Marina é uma das melhores funcionárias que temos aqui. Por justa causa, respondeu Marcos, claramente desconfortável em ter que repetir as palavras de Ricardo. Ordens da diretoria. Marina se sentou pesadamente em sua cadeira, olhando para a mesa que havia sido seu segundo lar nos últimos 3 anos. Suas plantas em pequenos vasos, a foto de sua família, o porta-retratos com ela e Carla na festa de Natal do ano anterior. Tudo parecia pertencer a uma vida anterior, a uma pessoa que já não existia mais. Marina, me conte o que aconteceu, Carla sussurrou, ajoelhando-se ao lado da cadeira da amiga. Foi por causa da conversa com o Ricardo? Marina assentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Não podia contar a verdade ali. Não na frente de todos. Não quando ainda estava processando a crueldade das palavras de Ricardo, a forma como ele havia a humilhado. Dr. Roberto Silva, o diretor financeiro e chefe imediato de Marina, apareceu com uma expressão séria. Marina, preciso falar com você, em particular. Eles caminharam até a sala de reuniões menor, Marcos os acompanhando de perto. Doutor. Roberto havia sido sempre um homem justo, que reconhecia o trabalho árduo de Marina e já havia até mencionado uma possível promoção. Marina, não entendo o que aconteceu lá em cima, ele disse assim que fechou a porta. O senhor Monteiro me ligou dizendo que você foi demitida por tentativa de chantagem. Isso não faz sentido. Você pode me explicar? Marina olhou para Marcos, que estava claramente ouvindo cada palavra, depois de volta para Dr. Roberto. Como poderia explicar sem soar como se estivesse realmente tentando chantagear Ricardo? Foi um mal-entendido, ela disse finalmente. Eu tinha uma informação pessoal importante para dar a ele, e ele interpretou mal. Que tipo de informação pessoal? Dr. Roberto franziu a testa. Marina, você sempre foi profissional. Se há algo que posso fazer para esclarecer... Não há nada que possa fazer, Marina interrompeu, sua voz quebrando. Ele deixou muito claro que não quer mais me ver aqui. De volta à sua mesa, Marina começou a recolher seus pertences sob os olhares curiosos e preocupados dos colegas. Carla a ajudava em silêncio, ocasionalmente tocando seu braço em um gesto de apoio. Você tem onde ficar? Carla sussurrou. Pode vir para minha casa até se organizar. Obrigada, Marina murmurou, guardando a última foto em uma caixa de papelão. Mas preciso ir para casa, pensar em tudo isso. Quando terminou, Marcos se aproximou. Marina, preciso do seu crachá e das chaves do arquivo. Ela entregou os itens com mãos trêmulas. O crachá com sua foto sorridente de 3 anos atrás parecia zombar dela agora. Marcos, ela disse baixinho, você trabalha aqui há quanto tempo? 5 anos, ele respondeu. Então sabe que tipo de pessoa eu sou. Nunca causei problemas. Nunca fui desonesta. Marcos desviou o olhar, claramente dividido entre suas ordens e sua consciência. Marina, eu... Não sei o que aconteceu lá em cima,
Mas sei que você sempre foi uma boa pessoa. Se há algo que posso fazer, só me trate com dignidade na saída, ela pediu. É tudo o que peço. A caminhada até o térreo foi uma tortura. O elevador parecia ter parado em todos os andares, e a cada parada, Marina sentia os olhares curiosos dos funcionários que entravam e saíam. A notícia de sua demissão já havia se espalhado pela empresa, e todos queriam ver a mulher que havia tentado chantagear o CEO. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Marina viu que uma pequena multidão havia se formado no saguão principal. Funcionários fingiam estar ocupados, mas todos observavam discretamente. No centro do grupo, Marina reconheceu Patrícia Vasconcelos, a diretora de recursos humanos, conversando animadamente com outras mulheres da administração. Tentou chantagear o Sr. Monteiro. Marina ouviu Patrícia sussurrar. Dizem que inventou uma história sobre estar grávida dele. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A história havia se distorcido ainda mais na transmissão, e agora ela era vista como uma mentirosa desesperada. Vamos, Marcos disse gentilmente, notando sua palidez. Você não precisa ouvir isso. Quando chegaram às portas de vidro da entrada, a chuva havia intensificado. São Paulo estava sendo castigada por uma tempestade típica de março, e Marina não tinha sequer um guarda-chuva. Marina, Marcos a chamou quando ela estava prestes a sair. Para o que der e vier, eu acredito em você. Ela se virou para ele, surpresa com as palavras. Obrigada, sussurrou. Isso significa muito. E então Marina Santos saiu da Corporação Monteiro em Associados pela última vez, carregando uma caixa de papelão encharcada pela chuva e um segredo que mudaria 2 vidas para sempre. Marina chegou ao seu pequeno apartamento em Vila Madalena, completamente encharcada e emocionalmente destruída. O apartamento de 2 quartos que dividia com Júlia, sua companheira de faculdade, nunca havia parecido tão acolhedor e, ao mesmo tempo, tão pequeno diante da enormidade do que havia acontecido. Júlia estava na cozinha preparando um macarrão instantâneo quando ouviu a porta se abrir. Ao ver Marina parada na entrada, pingando água no chão e segurando uma caixa de papelão encharcada, imediatamente largou tudo e correu até ela. Meu Deus, Mari! O que aconteceu? Você parece que foi atropelada por um ônibus. Marina desabou no sofá da sala, finalmente permitindo que todas as lágrimas que havia segurado durante as últimas horas saíssem de uma vez. Júlia sentou-se ao seu lado, passando os braços ao redor dos ombros da amiga em um abraço protetor. Ele me demitiu, Marina conseguiu dizer entre os soluços. Me humilhou na frente de todo mundo e me demitiu. Quem? O Ricardo? Júlia conhecia toda a história da noite de dezembro e havia sido a primeira pessoa a quem Marina havia contado sobre a gravidez. Mas por quê? Você só foi contar sobre o bebê. Ele disse que estou tentando chantagear ele, Marina fungou, secando o rosto com as costas da mão. Disse que sou uma mulher desesperada querendo me aproveitar de uma gravidez duvidosa. Júlia sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Esse desgraçado, como ele ousa dizer isso? Você tem os exames, tem provas. Ele nem quis olhar direito para os exames. Já tinha decidido que eu estava mentindo. Marina se levantou do sofá e caminhou até a janela, observando a chuva que continuava castigando a cidade. Júlia, o que eu vou fazer? Estou grávida, desempregada, e agora toda a empresa deve estar falando que sou uma golpista. Júlia se aproximou e colocou a mão no ombro da amiga. Primeiro, vamos cuidar de você. Você está tremendo de frio. Vá tomar um banho quente enquanto eu preparo um chá. Depois conversamos sobre os próximos passos. O banho quente ajudou Marina a relaxar fisicamente, mas sua mente continuava em turbilhão. Como explicaria para sua mãe que havia perdido o emprego? Como pagaria as contas? E o bebê? Como criaria um filho sozinha? Quando saiu do banheiro, encontrou Júlia na cozinha com uma xícara de chá de camomila e um prato de torradas. Come alguma coisa, Júlia insistiu. O bebê precisa de nutrição mesmo que você não tenha vontade. Marina mordiscou uma torrada, o gosto parecendo papelão em sua boca. Júlia, acho que cometi um erro terrível. Talvez devesse ter ficado quieta, ter lidado com isso sozinha. Não diga isso. Júlia se sentou à mesa da cozinha de frente para a amiga. Você fez a coisa certa. Ele tinha o direito de saber, e você tinha o direito de dizer. O problema
é que ele é um covarde que não sabe lidar com as consequências dos próprios atos. Mas e agora? Como vou sustentar um bebê sem trabalho? Júlia pensou por um momento. Você ainda tem as economias da sua mãe? Marina assentiu. Havia guardado dinheiro nos últimos meses para ajudar com a cirurgia da mãe, mas a operação havia sido adiada porque o médico queria fazer mais exames antes. São cerca de R$ 5.000. Dá para uns 2 meses de despesas básicas, se eu for muito econômica. É um começo. E você é boa no que faz, Mari. Pode conseguir outro emprego. Com uma barriga aparecendo, que empresa vai querer contratar uma grávida? Era uma pergunta cruel, mas realista. Marina sabia que, legalmente, uma empresa não podia demitir ou recusar a contratar uma mulher por estar grávida, mas também sabia como essas coisas funcionavam na prática. Então você abre seu próprio negócio, disse Júlia, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Consultoria financeira freelancer. Você conhece esse mercado como ninguém. Marina olhou para a amiga com uma mistura de admiração e incredulidade. Júlia sempre havia sido a otimista das duas, a que via oportunidades onde outros viam apenas problemas. Júlia, eu nem tenho contatos para isso. Tem sim, 3 anos na Monteiro em Associados. Você deve conhecer dezenas de empresários e empresárias que poderiam precisar de consultoria. E tem uma vantagem. Agora eles vão saber que você não está mais ligada ao Ricardo. Podem até preferir trabalhar com você justamente por isso. Enquanto isso, a 20 quilômetros de distância, Ricardo Monteiro estava em seu escritório, observando a chuva pela janela panorâmica. A reunião com os japoneses havia sido um desastre completo, e ele sabia que a fusão com a Yamamoto Corporation estava praticamente perdida. Mas não era isso que o incomodava. As palavras de Marina ecoavam em sua mente. Quando esse bebê nascer e você vir que tem seus olhos, sua teimosia, você vai se arrepender de ter me tratado assim. Ele pegou os exames médicos que ela havia deixado sobre a mesa. Havia-os jogado ali com desdém, mas agora os lia com atenção. As datas batiam. O período gestacional indicado correspondia exatamente ao período da festa de confraternização. Ricardo se lembrava daquela noite com uma clareza perturbadora. Lembrava-se do vestido azul que Marina usava, de como seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, quando ela contou sobre a mãe doente. Lembrava-se da vulnerabilidade dela, mas também da sua própria necessidade desesperada de conexão humana. Havia sido uma das noites mais difíceis do ano para ele. A pressão dos negócios, a solidão de sempre estar no controle, o peso das decisões que afetavam centenas de famílias. Marina havia sido como um porto seguro, uma pessoa real em um mundo de máscaras corporativas. E agora, Senhor Monteiro, a voz de Sônia o tirou de seus pensamentos. O Sr. Marcos gostaria de falar com o senhor. Mande entrar. Marcos entrou no escritório com uma expressão séria. Senhor, preciso conversar sobre a situação da Marina. O que tem para conversar? Ela foi demitida e escoltada para fora. Caso encerrado. Senhor, trabalho aqui há 5 anos. Conheço a Marina há 3. Ela nunca causou problema nenhum. Nunca foi desonesta, nunca tentou se aproveitar de situação nenhuma. Ricardo se virou para encarar Marcos. E qual é o seu ponto? Meu ponto é que talvez o senhor devesse reconsiderar. Se ela diz que está grávida e que o bebê é seu... Bem, talvez valha a pena investigar antes de destruir a reputação da moça. Marcos, você está questionando minha decisão? Marcos respirou fundo. Sabia que estava arriscando o próprio emprego, mas sua consciência não o deixava ficar quieto. Estou sugerindo que o senhor faça um exame de DNA quando a criança nascer. Se ela estiver mentindo, o senhor terá provas. Mas se estiver dizendo a verdade... Ricardo não respondeu. Mas Marcos viu algo em seus olhos que não conseguiu identificar. Medo? Arrependimento? Dúvida? 2 semanas haviam se passado desde o dia fatídico na Corporação Monteiro em Associados, e Marina estava descobrindo que a vida sem a rotina de um emprego fixo era simultaneamente libertadora e aterrorizante. Ela havia passado os primeiros dias em uma espécie de negação, dormindo até tarde e assistindo séries na Netflix, como se pudesse adiar indefinidamente a realidade de sua nova situação. Mas quando o enjoo matinal começou a se intensificar e ela precisou marcar sua primeira consulta com um obstetra, a realidade veio como um balde de água fria. Dr. Henrique Alves
era um médico experiente, recomendado pela ginecologista que Marina consultava há anos. Seu consultório ficava na Vila Olímpia, em um edifício moderno que cheirava a desinfetante e esperança. Então, Marina, disse ele, analisando os exames que ela havia trazido, você está com aproximadamente 10 semanas de gestação. Tudo parece normal até agora, mas vamos fazer alguns exames para ter certeza. Marina estava deitada na maca, olhando para o teto branco enquanto o médico preparava o equipamento de ultrassom. Era estranho estar ali sozinha. Sempre havia imaginado que, quando engravidasse, seria acompanhada pelo pai do bebê, que os dois estariam ansiosos e felizes para ver o primeiro ultrassom. Vai dar para ver alguma coisa? Perguntou ela. Vamos ver. Dr. Henrique sorriu aplicando o gel frio em sua barriga. Com 10 semanas, já dá para distinguir a forma básica do feto. Quando a imagem apareceu no monitor, Marina sentiu o coração disparar. Ali estava ela, uma pequena forma que mal se parecia com um ser humano, mas que se mexia ligeiramente na tela em preto e branco. Parabéns, disse o médico. Você tem um bebê saudável se desenvolvendo. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Era real. Não era mais apenas uma linha em um teste de gravidez ou números em um exame de sangue. Era uma vida crescendo dentro dela. Uma pessoa pequenina que dependeria completamente dela nos próximos anos. Posso ter uma cópia da imagem? Perguntou ela. Claro. E Marina, você tem alguém para te acompanhar nessa jornada? O pai do bebê? Família? A pergunta doeu mais do que ela esperava. A família, sim, o pai. É complicado. Dr. Henrique assentiu, com a experiência de quem já havia visto muitas situações difíceis. Bem, o importante é que você tenha apoio. A gravidez pode ser desafiadora, especialmente nos primeiros meses. Quando Marina saiu do consultório, se sentou no banco da praça em frente ao edifício e ligou para a mãe. Mãe, posso ir aí hoje à noite? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Dona Carmen morava em um apartamento simples em Osasco, a cerca de 1 hora de trem do centro de São Paulo. Era uma mulher de 58 anos que havia criado Marina sozinha, depois que o pai dela morreu em um acidente de trabalho, quando ela tinha 12 anos. Forte, determinada e com uma intuição maternal apurada, Carmen sempre conseguia ver através das tentativas da filha de esconder problemas. Marina, você está com uma cara terrível, foi a primeira coisa que disse quando abriu a porta. E emagreceu. Está comendo direito? Mãe, senta aqui. Tenho uma coisa para te contar. Elas se sentaram no sofá da sala, o mesmo onde Marina havia crescido, fazendo lição de casa e assistindo novelas com a mãe. Carmen pegou a mão da filha, já pressentindo que não seriam boas notícias. Estou grávida, mãe. Carmen ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Grávida, repetiu finalmente. E o pai? Marina contou toda a história. A noite com Ricardo, a descoberta da gravidez, a humilhação no escritório, a demissão. Carmen ouviu tudo em silêncio, sua expressão se tornando mais dura a cada detalhe. Esse homem é um covarde, disse ela finalmente. Mas isso não importa agora. O que importa é você e meu neto. Neto ou neta? Carmen sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Marina, você acha que vou ficar chateada porque vou ser vó? Estou preocupada com as circunstâncias, mas esse bebê é uma bênção. Marina mostrou a imagem do ultrassom para a mãe e Carmen segurou o papel com reverência. Olha só esse pequenininho, murmurou. Já dá para ver que vai ser teimoso como a mãe. Mãe, como vou fazer isso? Não tenho emprego, não tenho o pai do bebê por perto. A mesma coisa que eu fiz quando seu pai morreu. Carmen disse firmemente. Um dia de cada vez, com muito amor e determinação. E você não está sozinha, filha. Tem a mim, tem a Júlia, tem pessoas que te amam. E se eu não conseguir ser uma boa mãe? Carmen pegou o rosto da filha entre as mãos. Marina Santos, você é a pessoa mais responsável e amorosa que eu conheço. Vai ser uma mãe maravilhosa. E esse Ricardo Monteiro vai se arrepender muito de ter perdido a chance de conhecer o próprio filho. Naquela mesma noite, em seu apartamento de cobertura em Higienópolis, Ricardo estava tendo problemas para dormir. Havia sido assim todas as noites desde que demitiu Marina. Ele se levantou e foi até o bar da sala, servindo-se de um uísque escocês de 20 anos. A vista noturna de São Paulo se estendia diante dele.
Milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Mas ele não conseguia parar de pensar na expressão no rosto de Marina quando ele a chamou de chantagista. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Alexandre Carvalho, seu melhor amigo desde os tempos de faculdade e atual sócio minoritário da empresa. Ricardo, preciso falar com você. Posso subir? 10 minutos depois, Alexandre estava sentado na poltrona da sala, observando o amigo com preocupação. Soube o que aconteceu com a funcionária do financeiro, disse ele. Marina Santos. A história está correndo a empresa toda. Ricardo tomou um gole do uísque. E qual versão você ouviu? A versão oficial é que ela tentou te chantagear. Mas conversei com algumas pessoas e elas dizem que isso não faz sentido. Dizem que ela sempre foi uma funcionária exemplar. Alexandre... Ricardo, você dormiu com ela, não foi? A pergunta direta pegou Ricardo desprevenido. Ele e Alexandre eram amigos há 15 anos, se conheciam muito bem. Foi uma noite, não significou nada. E agora ela diz que está grávida. Não era uma pergunta. Alexandre conhecia o amigo bem o suficiente para ter conectado os pontos. Mesmo que esteja, como posso saber se o filho é meu? Fácil. Exame de DNA. Mas a pergunta mais importante é: e se for seu? Você está preparado para ser pai? Ricardo não respondeu imediatamente. A verdade era que nunca havia pensado seriamente em ter filhos. Sua vida sempre havia sido dedicada aos negócios, ao crescimento da empresa, à construção de um império. Relacionamentos românticos eram complicações que ele evitava. Não sei, admitiu finalmente. Então talvez seja a hora de descobrir, disse Alexandre, se levantando para ir embora. Porque se essa mulher realmente está grávida do seu filho e você a tratou como uma chantagista, bem, você pode ter cometido o maior erro da sua vida. Um mês após ser demitida, Marina havia conseguido 3 clientes para seu novo negócio de consultoria financeira freelancer. Não era muito, mas era um começo que a permitia manter alguma dignidade enquanto tentava reconstruir sua vida profissional. Seu primeiro cliente havia sido Dona Margarete, proprietária de uma pequena rede de padarias na Zona Norte. Carla havia feito a conexão. A sogra de sua prima conhecia Margarete e mencionou que ela estava procurando alguém para organizar as finanças do negócio. Marina, não entendo como essa empresa que você trabalhava antes te demitiu, disse Margarete enquanto revisavam os relatórios financeiros em uma das padarias. Em 2 semanas você organizou o que meu contador não conseguiu resolver em 6 meses. Marina sorriu, ajustando o blazer que começava a apertar na região do abdômen. Com 13 semanas de gestação, sua barriga ainda não estava aparente para quem não a conhecia bem, mas suas roupas estavam ficando desconfortáveis. Às vezes as mudanças acontecem por uma razão, ela respondeu diplomaticamente. Bem, a razão deles foi a minha sorte, disse Margarete. Quando você terminar com as padarias, quero te indicar para meu cunhado. Ele tem uma oficina mecânica e está sempre reclamando que não entende para onde vai o dinheiro. O trabalho com Margarete estava sendo um bálsamo para a autoestima machucada de Marina. Pela primeira vez em semanas, ela se sentia útil e valorizada profissionalmente. Mas as manhãs eram cada vez mais difíceis. O enjoo matinal havia se intensificado, e algumas manhãs ela precisava parar 3 vezes no caminho para o trabalho para vomitar. Júlia havia começado a se preocupar seriamente. Mari, você está muito pálida, disse ela naquela manhã, observando a amiga tentando tomar um gole de chá de gengibre. Talvez devesse conversar com o médico sobre esses enjoos. Dr. Henrique disse que é normal no primeiro trimestre. Marina respondeu, forçando-se a comer um pedaço de torrada. Vai passar. Mas no fundo ela estava preocupada também. O enjoo não era apenas físico, era como se seu corpo estivesse rejeitando toda a situação. Acordava todas as noites assombrada por pesadelos onde Ricardo aparecia na maternidade exigindo um teste de paternidade ou onde ela estava sozinha no hospital dando à luz, sem ninguém para segurar sua mão. Júlia se sentou à mesa da cozinha com uma expressão determinada. Marina, precisamos conversar sobre uma coisa, e não aceito não como resposta. Marina a olhou com desconfiança. O que foi agora? Você precisa de um advogado. Júlia, não me escuta. Você foi demitida injustamente, humilhada publicamente, e o pai do seu bebê está se recusando a assumir a responsabilidade. Você tem direitos.
Eu não quero brigar na justiça, só quero tocar minha vida. E ele vai tocar a vida dele como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse um filho chegando. Júlia bateu o punho na mesa, frustrada. Marina, você é boa demais. O homem te tratou como lixo e você ainda está protegendo ele. Marina sabia que a amiga tinha razão, mas a ideia de uma batalha judicial a aterrorizava. Significaria tornar pública toda a situação, submeter-se a questionamentos humilhantes sobre sua vida íntima, provar constantemente que não estava mentindo. Júlia, mesmo que eu processasse a empresa, levaria anos para resolver. E advogado custa dinheiro que eu não tenho. Meu primo Daniel é advogado trabalhista. Ele toparia pegar o caso pro Bono, tenho certeza. Ao menos conversa com ele. Enquanto isso, na corporação Monteiro em Associados, Ricardo estava descobrindo que demitir Marina havia tido consequências imprevistas. Patrícia Vasconcelos havia aparecido em seu escritório naquela manhã com um relatório que o deixara inquieto. Ricardo, preciso te informar sobre algumas irregularidades no departamento financeiro, disse ela, colocando uma pasta sobre a mesa dele. Que tipo de irregularidades? Desde que Marina saiu, descobrimos que ela estava cobrindo alguns erros significativos dos colegas. Erros que agora estão vindo à tona porque ninguém mais tinha a competência técnica dela para identificar e corrigir. Ricardo abriu a pasta e encontrou uma série de relatórios highlightados em amarelo. O que significa isso? Significa que Fernando do Marketing estava inflando números de campanhas publicitárias há meses. Juliana da Contabilidade estava classificando despesas incorretamente. E Roberto Silva aparentemente não estava revisando nada do que passava pela mesa dele. E Marina estava cobrindo tudo isso? Não cobrindo intencionalmente, Patrícia se apressou em esclarecer. Ela estava corrigindo os erros e refazendo o trabalho dos outros sem alarde, mantendo os relatórios precisos. Provavelmente nem se dava conta de que estava salvando a reputação de metade do departamento. Ricardo se recostou na cadeira, sentindo um peso no estômago. E agora? Agora estamos com um rombo de credibilidade com alguns clientes e uma bagunça interna que vai levar meses para arrumar. Roberto já veio me procurar perguntando se não poderíamos reconsiderar a demissão da Marina. E o que você disse? Que isso não é decisão minha. Patrícia o olhou diretamente nos olhos. Ricardo, não sei o que aconteceu entre vocês dois, mas do ponto de vista profissional, demitir Marina Santos foi um erro. Depois que Patrícia saiu, Ricardo ficou sozinho com os relatórios. Cada número que destacava a competência de Marina era como uma facada em sua consciência. Ele havia demitido uma das melhores funcionárias da empresa por... o quê? Por medo? Por orgulho? Por covardia? Pegou o telefone e discou o número de Marcos. Marcos, quero que você faça uma coisa para mim. Discretamente. Sim, senhor. Quero que descubra como Marina Santos está se virando. Se conseguiu emprego, se está precisando de alguma coisa, mas sem contato direto. Só me mantenha informado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor, posso perguntar por quê? Ricardo hesitou. Como explicar que não conseguia parar de pensar nela? Que toda noite se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida. Só faça o que estou pedindo, Marcos. Marcos Almeida não era homem de questionar ordens diretas, mas a missão que Ricardo havia lhe dado estava pesando em sua consciência. Observar Marina à distância, descobrir detalhes de sua vida sem que ela soubesse, parecia errado. Mas também era impossível não notar como Ricardo havia mudado nas últimas semanas. O CEO sempre fora intenso, mas agora havia uma irritabilidade constante, uma distração que não era característica dele. E Marcos havia trabalhado tempo suficiente com líderes empresariais para reconhecer os sinais de um homem atormentado pela própria consciência. Foi assim que, numa quinta-feira de manhã, Marcos se encontrou sentado em uma cafeteria na Vila Madalena, observando Marina sair de um prédio comercial. Ela carregava uma pasta de couro e caminhava com determinação, mas ele notou que parava ocasionalmente, colocando a mão na testa, como se estivesse tonta. Está seguindo a menina agora? Marcos se virou surpreso. Alexandre Carvalho estava parado ao lado de sua mesa, com uma expressão entre divertida e preocupada. Alexandre, o que está fazendo aqui? Moro a 2 quadras daqui.
A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Alexandre se sentou na cadeira vazia à mesa. E não minta, te vi observando aquela mulher. Marcos suspirou. Conhecia Alexandre há anos. Sabia que ele era uma das poucas pessoas capazes de fazer Ricardo ouvir a razão. Ricardo me pediu para verificar como ela está. Ah, então finalmente a consciência dele acordou. Alexandre acenou para a garçonete pedindo um café. E aí, como ela está? Marcos hesitou, mas decidiu que talvez fosse hora de alguém sacudir Ricardo para a realidade. Mal. Ela está claramente mal. Perdeu peso, parece cansada, mas está lutando para manter a cabeça erguida. Montou uma consultoria freelancer, conseguiu alguns clientes pequenos. Grávida e trabalhando como freelancer. Alexandre balançou a cabeça. Ricardo realmente conseguiu superar a si mesmo dessa vez. Tem mais. Conversei com alguns funcionários da empresa. Todo mundo gosta dela. E descrevem uma pessoa completamente diferente da imagem que Ricardo pintou. Alexandre tomou um gole do café que havia chegado. Conte-me. Carla, do financeiro, diz que Marina é a pessoa mais íntegra que conhece. Doutor, Roberto está desesperado para tê-la de volta. Aparentemente ela estava segurando o departamento inteiro nas costas. E tem mais. Ela nunca falou mal de Ricardo para ninguém, nem mesmo depois de ser demitida. O que quer dizer? Que ela poderia estar espalhando a história toda pela empresa, criando um escândalo, destruindo a reputação dele. Mas não fez isso. Quando alguém pergunta por que foi demitida, ela só diz que foi um mal-entendido. Alexandre se recostou na cadeira, impressionado. Ricardo me disse que ela estava tentando chantagear ele. Se estava, então é a chantagista mais discreta da história. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Marina entrar em outro prédio comercial. Marcos, preciso que você me faça um favor, disse Alexandre finalmente. Preciso dos detalhes exatos do que aconteceu no dia da demissão. Tudo que você viu e ouviu. 1 hora depois, Alexandre estava no escritório de Ricardo, que o recebeu com a expressão tensa de sempre. Conversei com Marcos, disse Alexandre sem preâmbulos. Ricardo levantou os olhos dos papéis que estava analisando. E acho que você cometeu o maior erro da sua vida. Alexandre, não, me escuta. Marcos me contou exatamente o que aconteceu naquele dia. A mulher veio até aqui nervosa, desesperada, tentando te contar sobre a gravidez. E você, em vez de ao menos ouvir, partiu para o ataque. Ela estava tentando me chantagear. Estava? Ou você assumiu que estava porque foi mais fácil do que lidar com a possibilidade de que ela estivesse dizendo a verdade? Ricardo se levantou, começando a andar de um lado para o outro, um sinal de que estava ficando agitado. Alexandre, você não entende. Se eu aceitar que o filho é meu, se eu assumir essa responsabilidade, o quê? Sua vida perfeita e controlada vai virar de cabeça para baixo? Alexandre se levantou também, confrontando o amigo. Ricardo, para de ser covarde. Você dormiu com ela, lembra? Foi uma decisão consciente de um homem adulto. Foi uma noite de fraqueza. E agora pode ter resultado em uma vida nova, uma vida que você está negando antes mesmo de ter certeza se existe. Ricardo parou de andar e olhou pela janela. A cidade de São Paulo se estendia diante dele. Milhões de pessoas tocando suas vidas, enfrentando problemas muito maiores que o dele. E se o filho não for meu? Então você faz um teste de DNA e descobre. Mas e se for? A pergunta ficou suspensa no ar entre os dois homens. Ricardo sabia a resposta, mesmo que não conseguisse verbalizá-la. Se o filho fosse seu, teria destruído a vida de uma mulher inocente e negado a própria paternidade por puro medo. Tem uma coisa que Marcos não te contou, disse Alexandre, sua voz mais suave agora. Marina nunca falou mal de você para ninguém na empresa. Mesmo depois de toda a humilhação, ela protegeu sua reputação. Ricardo se virou surpreso. O quê? As pessoas perguntam por que ela foi demitida, e ela só diz que foi um mal-entendido. Poderia estar espalhando a história toda, criando um escândalo, destruindo você. Mas não está fazendo isso. Por quê? Por que ela me protegeria? Alexandre sorriu tristemente. Talvez porque ela realmente acreditava que você era o homem que conheceu naquela noite de dezembro, o homem vulnerável e humano que conversou com ela no bar do hotel. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lembrava-se daquela versão de si mesmo, cansado, solitário,
precisando desesperadamente de uma conexão genuína com outro ser humano. O que eu faço agora, Alexandre? A coisa certa. Finalmente. Ricardo passou o fim de semana inteiro tentando encontrar coragem para fazer o que sabia ser necessário. Alexandre havia plantado uma semente de dúvida em sua mente que agora crescia como uma árvore frondosa, impedindo-o de ter paz. Na segunda-feira de manhã ele estava no escritório antes mesmo de Sônia chegar. Havia tomado uma decisão durante a madrugada insone. Precisava falar com Marina, mas não podia simplesmente aparecer na vida dela sem aviso. Seria preciso ser estratégico, cuidadoso. Marcos, ele chamou pelo interfone assim que viu o chefe de segurança chegar. Sim, senhor. Quero que você descubra onde Marina está trabalhando hoje. E quero o endereço exato. Marcos hesitou do outro lado da linha. Senhor, posso perguntar quais são suas intenções? Vou conversar com ela. Pela primeira vez vou realmente conversar com ela. Uma hora depois, Ricardo tinha a informação que precisava. Marina estava trabalhando na padaria Vitória de Dona Margarete, na Vila Maria. Seria sua terceira semana consecutiva, organizando os livros contábeis do pequeno negócio. Ricardo nunca havia posto os pés na Vila Maria. Sua vida se desenvolvia entre Higienópolis, onde morava, a Faria Lima, onde trabalhava, e os bairros nobres, onde frequentava restaurantes e eventos sociais. Dirigir pelas ruas movimentadas da Zona Norte foi quase como visitar outro país dentro da mesma cidade. A padaria Vitória ficava numa esquina movimentada, com mesas de plástico na calçada, e o cheiro de pão fresco se espalhando pela vizinhança. Ricardo estacionou o Mercedes a alguns quarteirões de distância e caminhou, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o faturamento mensal da padaria. Através das janelas, ele conseguiu ver Marina sentada a uma mesa do fundo, concentrada em papéis e planilhas, uma calculadora ao lado e uma xícara de chá fumegante à sua frente. Estava usando uma blusa verde-água que realçava seus olhos, e tinha o cabelo preso em um coque ligeiramente desarrumado. Parecia mais magra que antes, e havia uma palidez em seu rosto que o preocupou. Ricardo ficou parado na calçada do outro lado da rua por quase 20 minutos, observando-a trabalhar. Várias vezes quase atravessou a rua e entrou na padaria, mas sempre perdia a coragem no último momento. O que diria? Oi, Marina, vim aqui porque talvez eu tenha sido um idiota completo. Foi quando Marina levantou-se bruscamente da mesa e correu em direção aos fundos da padaria que Ricardo entendeu que algo estava errado. Dona Margarete, uma senhora robusta de cerca de 60 anos, imediatamente foi atrás dela com uma expressão preocupada. Sem pensar duas vezes, Ricardo atravessou a rua e entrou na padaria. Com licença, disse ele para um dos funcionários atrás do balcão. A moça que estava sentada ali, ela está bem? O funcionário, um rapaz jovem de avental branco, olhou Ricardo de cima a baixo, claramente intimidado pelo terno caro e pela postura executiva. A Marina? Acho que não está passando bem. É o terceiro dia seguido que ela tem essas crises de enjoo. Dona Margarete voltou dos fundos da padaria nesse momento, ajudando Marina a se sentar novamente. Marina estava ainda mais pálida, segurando um guardanapo contra a boca. Marina, filha, você precisa ir para casa descansar, disse Margarete, sua voz carregada de preocupação maternal. Não está em condições de trabalhar hoje. Foi quando Marina levantou os olhos que viu Ricardo parado perto do balcão. Por um momento, os dois se entreolharam em silêncio absoluto. O rosto de Marina passou por uma sequência de expressões: surpresa, confusão e depois uma raiva fria que Ricardo jamais havia visto antes. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Margarete olhou de um para o outro, percebendo imediatamente a tensão no ar. Vocês se conhecem? Marina se levantou lentamente, ainda segurando o guardanapo. Nos conhecemos, sim. Esse é Ricardo Monteiro, meu ex-patrão. O homem que me demitiu e me humilhou publicamente. O silêncio na padaria foi quase ensurdecedor. Os poucos clientes presentes pararam de comer para observar a cena, e Margarete ficou boquiaberta. Marina, Ricardo disse finalmente, preciso falar com você. Não temos nada para conversar, ela respondeu, pegando sua bolsa e os papéis da mesa. Margarete, vou terminar isso em casa e trago tudo amanhã. Desculpe por hoje. Filha, você não precisa... Preciso sim. Não posso trabalhar com essa pessoa aqui.
Marina caminhou em direção à porta, mas Ricardo bloqueou sua passagem. Marina, por favor, 5 minutos. Você me deu 5 minutos da última vez. Ela disse, os olhos brilhando de raiva contida, e usou esses 5 minutos para me destruir. Agora, saia da minha frente. Marina, Saia da minha frente! O grito de Marina ecoou pela padaria inteira, fazendo todos os presentes olharem chocados. Ricardo nunca a havia visto perder o controle assim. Nunca havia visto tamanha fúria em seus olhos. Margarete se aproximou rapidamente. Senhor, acho melhor o senhor se retirar. Minha funcionária está claramente perturbada com sua presença. Ricardo olhou para Marina mais uma vez. Ela estava tremendo, mas mantinha o queixo erguido, desafiando-o com o olhar. Está bem, ele disse finalmente. Mas isso não acabou, Marina. Para mim acabou há muito tempo, ela respondeu. No dia em que você decidiu que eu era uma chantagista mentirosa. Marina chegou em casa tremendo, não de frio, mas de uma mistura de raiva e adrenalina que a deixava completamente desestabilizada. Júlia estava trabalhando em casa naquele dia. Era freelancer de design gráfico e imediatamente notou o estado da amiga. Mari, o que aconteceu? Você está branca como papel. Marina desabou no sofá da sala, ainda segurando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Ele apareceu na padaria. Ricardo apareceu onde eu estava trabalhando. Júlia largou o laptop e se sentou ao lado da amiga. Como assim apareceu? Do nada? Estava lá quando saí do banheiro depois de vomitar, parado no meio da padaria como se fosse dono do lugar. Marina cobriu o rosto com as mãos. Júlia, estou com tanto medo. Medo de quê? Dele. Do que ele pode fazer. Do que ele quer. Marina levantou os olhos e Júlia viu lágrimas de frustração brotando. Ele me destruiu uma vez. E se decidir me destruir de vez? Marina, calma. Respira fundo. Conta para mim exatamente o que aconteceu. Marina relatou todo o encontro, desde o momento em que viu Ricardo parado na padaria até a discussão e sua saída dramática. Júlia ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. Mari, você gritou com ele na frente de todo mundo? Gritei, perdi completamente o controle. Marina fungou. Margarete ficou chocada. Deve estar pensando que trabalha com uma louca. Não, não deve. Qualquer pessoa com meio neurônio perceberia que há uma história séria entre vocês dois. Júlia pegou a mão da amiga. A questão é, por que você acha que ele apareceu lá? Não sei. Talvez para me humilhar mais um pouco. Talvez para ter certeza de que estou mesmo mal. Ou talvez para tentar conversar de verdade. Marina olhou para Júlia como se ela tivesse sugerido que pulassem de um prédio. Júlia, você não viu como ele me tratou. Não viu a crueldade nos olhos dele quando me chamou de chantagista. Não vi mesmo, mas também sei que pessoas fazem coisas terríveis quando estão com medo. E um homem rico e poderoso, descobrindo que pode ter um filho com uma funcionária, deve ter ficado apavorado. Então estou sendo muito durona com o pobrezinho? Não, Mari. Estou dizendo que talvez ele tenha tido tempo para pensar e perceber que agiu errado. Marina balançou a cabeça, não convencida. Pegar o telefone e ver 3 chamadas perdidas de Margarete só piorou sua ansiedade. Margarete tentou me ligar 3 vezes. Deve estar furiosa. Liga para ela. Explica a situação. Com mãos trêmulas, Marina retornou a ligação de Margarete. Marina, filha, você está bem? Foi a primeira coisa que Margarete disse ao atender. Margarete, eu sinto muito pelo que aconteceu hoje. Posso explicar? Não precisa explicar nada, querida. Qualquer idiota viu que havia uma história pessoal ali. A questão é, você está bem? E o bebê está bem? Marina quase deixou o telefone cair. Como você... Marina, sou mãe de 5 filhos e avó de 12 netos. Reconheço o enjoo matinal quando vejo. E reconheço também uma mulher grávida tentando ser forte quando o pai da criança não está assumindo a responsabilidade. As lágrimas que Marina havia segurado durante toda a conversa finalmente começaram a fluir. Margarete, Você não precisa dizer nada, filha. Só quero que saiba que aqui você tem uma família que te apoia. E se aquele homem de terno caro voltar a te incomodar, vai ter que lidar comigo. Obrigada. Marina conseguiu dizer entre os soluços. Obrigada por entender. E outra coisa, Marina. Pode vir trabalhar aqui quantos dias quiser. Se estiver passando mal, você trabalha em casa.
Se precisar sair para médico, sai. Esse bebê é uma bênção e você merece todo o cuidado do mundo. Quando Marina desligou o telefone, se sentiu ligeiramente melhor. Pelo menos não havia perdido o trabalho. Enquanto isso, Ricardo estava em seu escritório, mas pela primeira vez em anos não conseguia se concentrar em absolutamente nada. A imagem de Marina gritando com ele, a dor em seus olhos, a forma como ela havia recuado quando ele se aproximou, tudo isso martelava em sua mente. Senhor? Sônia apareceu na porta. O senhor Alexandre está aqui. Diz que é urgente. Alexandre entrou no escritório com uma expressão que Ricardo conhecia bem, a mesma que ele usava quando estava prestes a dizer algo que Ricardo não queria ouvir. Soube que você foi atrás dela hoje, disse Alexandre, fechando a porta atrás de si. Como soube? Marcos me contou, disse que você pediu o endereço onde ela estava trabalhando. Alexandre se sentou na cadeira em frente à mesa. Como foi? Ricardo contou o encontro na padaria, omitindo apenas a intensidade do grito de Marina e o quanto aquilo o havia abalado. Ela não quer falar comigo, concluiu ele. Deixou isso bem claro. Ricardo, você apareceu no local de trabalho dela sem avisar, interrompeu o dia dela, e se surpreendeu com o fato de ela não ter ficado feliz em te ver. Eu só queria conversar. Cara, você humilhou essa mulher publicamente, demitiu ela injustamente, e agora aparece na vida dela esperando que ela te receba de braços abertos? Ricardo ficou em silêncio, sabendo que Alexandre estava certo. Se você realmente quer conversar com ela, vai ter que fazer isso do jeito certo, com respeito, com humildade e aceitando que ela tem todo o direito de mandar você para o inferno. E como seria o jeito certo? Alexandre sorriu pela primeira vez desde que entrara no escritório. Primeiro você vai escrever uma carta de verdade, admitindo que errou, pedindo perdão e pedindo uma chance de conversar. Segundo, você vai mandar essa carta por meio de alguém neutro, talvez Marcos, para que ela não se sinta pressionada. E terceiro, você vai esperar ela decidir se quer ou não te dar essa chance. E se ela disser não, então você vai aceitar e tentar viver com as consequências dos seus atos. Ricardo olhou pela janela, observando São Paulo se agitar lá embaixo. Pela primeira vez na vida, sentia que não tinha controle absoluto sobre uma situação. E era aterrorizante. Alexandre, o que eu faço se ela realmente estiver grávida do meu filho? A coisa que você deveria ter feito desde o começo. Alexandre respondeu simplesmente. Assume a responsabilidade e seja pai. Ricardo passou 3 dias escrevendo a carta. Rasgou dezenas de versões, cada uma parecendo inadequada diante da magnitude do que havia feito. Como resumir em palavras o arrependimento, a confusão e a crescente certeza de que havia cometido o maior erro de sua vida. Na 4ª tentativa, finalmente conseguiu algo que parecia honesto. Marina, sei que não tenho o direito de pedir sua atenção depois de como a tratei, mas preciso tentar. Passei semanas tentando justificar minhas ações, tentando convencer a mim mesmo de que agi certo. Mas a verdade é que agi por medo, por covardia e por um orgulho estúpido que me fez destruir uma pessoa que não merecia isso. Você veio até mim vulnerável, assustada, tentando fazer a coisa certa, e eu a tratei como se fosse minha inimiga. Chamei você de coisas terríveis, humilhei você publicamente e acabei com sua carreira na empresa. Nada do que eu diga agora pode desfazer essa crueldade, mas preciso que saiba que me arrependo, profundamente. E preciso da chance de conversar com você adequadamente, de ouvir o que você tem a dizer, e de talvez encontrarmos juntos uma forma de lidar com esta situação. Se você realmente está esperando meu filho, então esse bebê merece ter um pai presente e responsável. E você merece ser tratada com o respeito e a dignidade que sempre merece ter recebido de mim. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. Estou pedindo uma chance de tentar consertar o que posso ser consertado. Se estiver disposta a conversar, Marcos entregará esta carta e aguardará sua resposta. Se não estiver, respeitarei sua decisão. Ricardo. Ele leu a carta mais 10 vezes antes de selá-la em um envelope. Suas mãos tremiam ligeiramente quando entregou o envelope para Marcos. Tem certeza disso, senhor? Perguntou Marcos. Depois que eu entregar isso, não há como voltar atrás. Tenho certeza. E Marcos, se ela quiser conversar, ofereça qualquer lugar que ela se sinta confortável.
Não aqui na empresa, não na minha casa. Onde ela quiser. Marina estava organizando as finanças da oficina do João, seu segundo cliente, quando Marcos apareceu na porta da pequena oficina mecânica em Santana. Ela o reconheceu imediatamente e sentiu o estômago se contrair de ansiedade. João, o dono da oficina, um homem baixo e enérgico de uns 50 anos, olhou o homem de terno com desconfiança. Posso ajudar? Na verdade, vim falar com a Marina, disse Marcos educadamente. Marina levantou-se da mesa improvisada nos fundos da oficina, limpando as mãos em um lenço. Marcos, o que você está fazendo aqui? Trouxe uma carta, do Sr. Ricardo. Ele estendeu o envelope branco. Ele pediu para eu esperar uma resposta, se você quiser dar uma. João franziu a testa, percebendo a tensão na voz de Marina. Marina, você está bem? Conhece esse cara? Conheço sim, João. Trabalhamos juntos antes. Marina pegou o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Marcos pode esperar lá fora? Preciso de alguns minutos. Depois que Marcos saiu, João se aproximou de Marina com uma expressão paterna. Filha, não sei que história é essa, mas você ficou branca que nem papel. Quer conversar? Marina olhou para o envelope, reconhecendo a caligrafia cuidadosa de Ricardo. Durante os 3 anos que trabalhara para ele, havia visto sua letra em centenas de documentos e anotações. João, você se importa se eu der uma saída de 15 minutos? É complicado. Claro, filha. Vai fazer o que precisa fazer. Marina caminhou até uma lanchonete próxima e se sentou em um canto reservado antes de abrir a carta. À medida que lia, sentia uma mistura confusa de emoções. Raiva pelo que havia passado, surpresa pela honestidade da carta, e uma pequena centelha de algo que não conseguia identificar. Esperança? Alívio? Quando terminou de ler, ficou sentada por mais 10 minutos, olhando para o papel. As palavras pareciam sinceras, mas como confiar em alguém que a havia machucado tão profundamente? Voltou para a oficina e encontrou Marcos esperando pacientemente ao lado de sua motocicleta. Marcos, posso fazer uma pergunta? Claro. Você acha que ele está sendo sincero? Ou isso é só mais uma estratégia empresarial? Marcos pensou cuidadosamente antes de responder. Marina, trabalho para ele há 5 anos. Nunca o vi escrever uma carta pessoal para ninguém. E nunca o vi tão perturbado por alguma coisa. Ele não está dormindo direito, não está comendo direito. Anda pelo escritório como um fantasma. Isso não muda o que ele fez comigo. Não muda mesmo. Mas talvez signifique que ele realmente entendeu a merda que fez. Marina quase sorriu com o palavrão. Marcos sempre havia sido direto. Se eu aceitar conversar com ele, disse ela finalmente, quero que seja em terreno neutro. Nada de escritórios, nada de lugares caros onde ele se sinta em vantagem. Onde você quiser. Marina pensou por um momento. Conhece o Parque Ibirapuera? Tem um café perto do lago. Sábado, 2 da tarde. Se ele estiver realmente arrependido, não vai ter problema com um lugar público e simples. Marcos assentiu. Vou passar a mensagem. Quando Marcos foi embora, Marina voltou para a mesa da oficina, mas não conseguia se concentrar nos números. A carta de Ricardo havia mexido com ela de uma forma que não esperava. Não estava pronta para perdoar, mas talvez estivesse pronta para ouvir. João se aproximou com 2 xícaras de café. Marina, posso dar uma opinião não solicitada? Pode. Seja qual for a situação com esse homem, você não está sozinha. Tem pessoas que se importam com você. E seja qual for a decisão que tomar, vai ter nosso apoio. Marina sentiu os olhos marejarem. Obrigada, João. Isso significa muito. O sábado amanheceu nublado em São Paulo, com aquela umidade pesada que antecede as chuvas de outono. Marina acordou às 6 da manhã, apesar do encontro ser apenas às 2 da tarde, e passou as próximas 8 horas alternando entre nervosismo e arrependimento, por ter concordado em encontrar Ricardo. Júlia a observou trocar de roupa 3 vezes e refazer o cabelo 2. Mari, você está indo conversar com o pai do seu bebê, não para um primeiro encontro. Eu sei, mas... Marina parou diante do espelho, ajustando pela 4ª vez a blusa azul marinho que usava. Com 16 semanas de gestação, sua barriga já começava a fazer uma pequena curva, visível apenas para quem soubesse o que procurar. Quero que ele me veja como uma pessoa séria, profissional, não como a mulher desesperada que ele pintou na cabeça dele. Mari, você está grávida do filho dele. Não há como fingir que isso é apenas uma reunião de negócios.
Marina suspirou, sabendo que a amiga estava certa. Mas a verdade era que não sabia que tipo de conversa esperar. Ricardo seria o homem frio e calculista que a havia demitido? Ou o homem vulnerável que ela havia conhecido naquela noite de dezembro? Ricardo chegou ao Parque Ibirapuera às 13h30, meia hora antes do horário marcado. Nunca havia estado naquele café antes. Na verdade, raramente frequentava lugares tão simples e democráticos. Escolheu uma mesa no canto de onde podia ver a entrada e pediu apenas um café preto. Estava vestindo jeans e uma camisa social azul clara, sem gravata, a vestimenta mais casual que possuía. Alexandre havia o aconselhado a deixar o terno em casa. Você precisa parecer humano, não um executivo em uma reunião de negócios, ele havia dito. Às 14h05, Marina apareceu na entrada do café, olhando ao redor com certa hesitação. Ricardo se levantou e acenou discretamente, e ela caminhou até a mesa com passos decididos, mas cautelosos. Oi, disse ela simplesmente, se sentando na cadeira de frente para ele. Oi, obrigado por vir. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, cada um avaliando o outro. Marina notou que Ricardo parecia cansado, com olheiras que ela nunca havia visto antes, e que suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou a xícara de café. Ricardo notou a curva sutil na blusa de Marina e sentiu uma pontada de realidade. Havia realmente um bebê crescendo ali. Você quer alguma coisa? Perguntou ele. Café, suco, alguma coisa para comer? Chá de gengibre, se tiverem. O café me dá enjoo ultimamente. Ricardo fez sinal para a garçonete e pediu o chá. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio voltou a se instalar entre eles. Marina, ele começou finalmente. Eu preciso dizer que... Não, ela o interrompeu. Primeiro eu falo. Depois você. Ricardo assentiu, surpreso com a firmeza dela. Quando descobri que estava grávida, passei 2 semanas tentando decidir se deveria te contar ou não. Minha primeira reação foi criar a criança sozinha, nunca te dizer nada. Seria mais fácil para todo mundo. Por que mudou de ideia? Porque achei que você tinha o direito de saber. E por quê? Ela hesitou, mexendo nas mãos sobre a mesa. Porque aquela noite em dezembro significou alguma coisa para mim. Pensei que talvez tivesse significado alguma coisa para você também. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, deixa eu terminar. Sua voz ficou ligeiramente mais dura. Quando fui ao seu escritório, estava assustada, vulnerável, tentando fazer a coisa certa. E você me tratou como se eu fosse lixo. Não só me demitiu, me humilhou diante de todos os colegas que eu respeitava. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas sua voz permaneceu firme. Você me fez me sentir suja, Ricardo. Me fez questionar se aquela noite realmente havia acontecido da forma que eu lembrava, se eu não tinha me iludido completamente sobre quem você era. Marina, eu ainda não acabei. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Depois que saí da empresa, chorei por 3 dias seguidos. Não só pela demissão, não só pela humilhação, mas porque você destruiu uma das únicas memórias bonitas que eu tinha. Aquela noite foi especial para mim, e você a transformou em vergonha. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ricardo olhava para suas próprias mãos, incapaz de encarar o rosto de Marina. Agora você pode falar, disse ela finalmente. Ricardo respirou fundo, sabendo que este era provavelmente o momento mais importante de sua vida. Você tem razão, em tudo. Eu te tratei de forma imperdoável, e não há desculpa para isso. Ele finalmente levantou os olhos para ela. Mas preciso que você entenda que eu estava apavorado. Apavorado de quê? De tudo. De ser pai, de ter responsabilidades além da empresa, de minha vida sair do controle. Ele parou para tomar um gole de café, tentando organizar os pensamentos. Marina, quando você apareceu naquele dia dizendo que estava grávida, foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. E sua primeira reação foi me atacar? Minha primeira reação foi me defender. Erradamente. Porque atribuir motivos baixos a você era mais fácil do que admitir que eu tinha participação naquela gravidez. O chá de gengibre de Marina chegou, e ela tomou um gole antes de continuar. E agora? O que mudou? Eu mudei. Ricardo se inclinou ligeiramente para a frente. Passei semanas vivendo com as consequências do que fiz para você. Vi como você manteve sua dignidade, mesmo depois de tudo, como não falou mal de mim para ninguém na empresa.
como está lutando para reconstruir sua vida. Você mandou alguém me vigiar? Mandei Marcos verificar como você estava. Sei que foi errado, mas eu precisava saber se você estava bem. Marina balançou a cabeça, mas não pareceu surpresa. Ricardo, o que você quer de mim? Porque se é para assumir um papel de pai por obrigação, por culpa, eu não quero isso. Meu filho merece mais que isso. Eu quero ser pai, disse ele, e as palavras saíram com mais convicção do que ele esperava. De verdade, Marina. Quero conhecer meu filho. Quero fazer parte da vida dele. E quero te apoiar durante a gravidez. Quero garantir que vocês dois tenham tudo o que precisam. Marina o estudou cuidadosamente. E se eu disser que não confio em você, que tenho medo de que você mude de ideia de novo, então vou ter que provar para você, um dia de cada vez que mudei. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O movimento do parque continuava ao redor deles, famílias passeando, crianças brincando, casais de mãos dadas. Marina, disse Ricardo finalmente, posso perguntar como você está? Fisicamente, digo. A gravidez está correndo bem? Tem sido difícil, muito enjoo, muito cansaço. Mas o médico diz que é normal. Você está fazendo o pré-natal adequado? Tem plano de saúde? Marina hesitou. Estou fazendo pelo SUS. Demora um pouco para conseguir consulta, mas os médicos são bons. Ricardo sentiu outra onda de culpa. Marina, eu quero pagar um plano de saúde particular para você. E quero cobrir todas as despesas da gravidez. Por quê? Porque é minha responsabilidade, e porque você não deveria ter que se preocupar com isso. Marina olhou para ele por um longo momento. Ricardo, você está oferecendo isso porque se sente culpado ou porque realmente quer ser um pai presente? As duas coisas, ele admitiu. A culpa está lá, é inegável. Mas a vontade de fazer parte disso também é real. Marina terminou seu chá e se recostou na cadeira. Eu preciso pensar sobre tudo isso. Não posso tomar decisões importantes quando ainda estou processando o que você me fez. Quanto tempo você precisa? Não sei, talvez possamos nos encontrar novamente na próxima semana para continuar conversando? Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Onde você quiser, quando você quiser. Quando se levantaram para ir embora, Ricardo hesitou por um momento. Marina, posso perguntar o sexo do bebê? Ela sorriu pela primeira vez desde que haviam se sentado. Ainda é muito cedo para saber, mas na próxima consulta, talvez o médico consiga ver. Você me contaria quando soubesse. Marina o olhou nos olhos, vendo algo ali que a fez lembrar vagamente do homem que conhecera em dezembro. Talvez, se você provar que realmente quer saber. 3 meses haviam se passado desde o encontro no Parque Ibirapuera, e a vida de Marina havia tomado uma direção completamente diferente. Ricardo havia cumprido todas as suas promessas. O plano de saúde particular, o acompanhamento médico de primeira qualidade e, o mais importante, presença constante e respeitosa. Marina estava agora com 28 semanas de gestação e sua barriga arredondada era inegavelmente visível sob o vestido azul claro que usava. Estava sentada na sala de espera da Clínica Santa Helena, uma das melhores maternidades particulares de São Paulo, aguardando sua consulta mensal com o Dr. Henrique. Ricardo chegou alguns minutos depois, carregando uma xícara de chá de gengibre que havia parado para comprar no caminho. Como você está se sentindo hoje? Perguntou ele, se sentando na cadeira ao lado dela. Cansada, mas bem. O bebê não parou de se mexer a noite toda. Marina aceitou o chá com um sorriso grato. Nos últimos meses, Ricardo havia se mostrado atencioso de uma forma que ela jamais esperara. Isso é bom sinal, não é? Significa que está saudável. Dr. Henrique diz que sim. A dinâmica entre eles havia evoluído lentamente, construída sobre pequenos gestos de confiança mútua. Ricardo comparecia a todas as consultas médicas, sempre perguntando se Marina gostaria de sua presença, nunca assumindo que era bem-vindo. Havia também se oferecido para ajudá-la financeiramente com seu negócio de consultoria, mas Marina havia recusado. Queria manter sua independência profissional. O que mais a surpreendia era como Ricardo havia mudado em um nível pessoal. O homem arrogante e controlador que a havia demitido parecia ter dado lugar a alguém genuinamente interessado em aprender sobre paternidade, sobre ela e sobre si mesmo.
Marina Santos, a enfermeira os chamou. Na sala de consulta, doutor. Henrique os recebeu com seu sorriso paternal habitual. Como está nossa mamãe hoje? E como está o papai se adaptando? Ricardo ainda se sentia estranho sendo chamado de papai, mas estava começando a gostar da ideia. Tudo bem, doutor, respondeu Marina, mas o bebê tem estado muito ativo à noite. Vamos ver como ele está, disse doutor Henrique, preparando o equipamento de ultrassom. Ou ela. Vocês querem descobrir o sexo hoje? Marina e Ricardo se entreolharam. Haviam discutido isso várias vezes nas últimas semanas. Queremos, disse Marina, finalmente. O gel frio na barriga de Marina fez ela estremecer ligeiramente, e Ricardo, num impulso, pegou sua mão. Ela não a retirou. Na tela, a imagem do bebê apareceu com muito mais clareza do que da primeira vez. Agora era possível distinguir claramente os braços, pernas, o perfil do rosto. Vejam só, disse Dr. Henrique, apontando para a tela. Vocês vão ter uma menina. Marina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Uma menina, repetiu, sua voz embargada de emoção. Ricardo olhava fixamente para a tela, vendo sua filha mexer os bracinhos como se estivesse acenando. Ela é perfeita, murmurou. E muito ativa, riu Dr. Henrique. Vejam como ela está chutando. Vai dar trabalho para vocês. Quando saíram da clínica, Ricardo e Marina caminharam em silêncio até o estacionamento. O impacto de descobrir que teriam uma filha havia deixado os dois emocionalmente abalados. Marina, disse Ricardo quando chegaram ao carro dela, posso te levar para almoçar? Tem um lugar que quero te mostrar. Ela hesitou por um momento, mas assentiu. Ok. Ricardo a levou para um pequeno restaurante italiano no Bexiga, bem diferente dos locais sofisticados que ela esperava. O ambiente era simples, familiar, com cheiro de molho de tomate e parmesão no ar. Não é muito elegante, disse ele ligeiramente envergonhado. Mas a comida é boa e o dono é um senhor italiano que trata todo mundo como família. Marina sorriu. É perfeito. Enquanto esperavam o pedido chegar, Ricardo mexeu nervosamente no guardanapo sobre a mesa. Marina, tem uma coisa que quero te dizer há semanas, mas não sabia como. O quê? Quero te pedir desculpas. De verdade. Não só pelo que fiz naquele dia no escritório, mas por todas as vezes que te tratei como se você fosse invisível durante os 3 anos que trabalhou para mim. Marina o olhou com surpresa. Como assim? Você era uma funcionária brilhante, dedicada, sempre entregava relatórios perfeitos. E eu nunca reconheci isso adequadamente. Nunca te chamei para uma conversa sobre carreira, nunca te elogiei publicamente, nunca te vi realmente como pessoa. Ricardo, deixa eu terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Aquela noite em dezembro, quando conversamos no bar do hotel, foi a primeira vez que realmente prestei atenção em quem você era. E foi revelador. Você era inteligente, engraçada, tinha sonhos e medos como qualquer pessoa. E eu havia passado 3 anos te tratando como mais um número na folha de pagamento. Marina sentiu um nó na garganta. Por que está me dizendo isso agora? Porque nossa filha vai nascer em alguns meses, e eu não quero que ela cresça pensando que o pai dela não sabe reconhecer o valor das pessoas. Quero ser melhor para ela, e quero ser melhor para você. O almoço chegou. Lasanha para Marina e risoto para Ricardo. Mas nenhum dos dois tocou na comida imediatamente. Ricardo, disse Marina finalmente, você mudou muito nos últimos meses. Às vezes me pergunto se é real ou se é só porque está se sentindo culpado. É real, ele respondeu sem hesitar. A culpa foi o que me fez acordar, mas a mudança é real. Alexandra me disse uma vez que eu vivia dentro de uma bolha, que só me relacionava com pessoas quando elas podiam me dar alguma coisa em troca, e ele estava certo. Alexandre? Seu sócio? E meu melhor amigo. Ele foi quem me fez ver que eu estava sendo um covarde. Ricardo tomou um gole de água. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você consegue me perdoar algum dia? Marina olhou para ele por um longo momento, vendo no rosto dele uma vulnerabilidade que jamais havia imaginado existir. Estou tentando, disse ela honestamente. Alguns dias consigo, outros ainda sinto raiva, mas estou tentando. É tudo o que posso pedir. Eles comeram o resto da refeição conversando sobre coisas mais leves, nomes para o bebê, como preparar o quarto, que tipo de música tocar para ela ainda no útero.
Era a conversa mais normal que haviam tido desde que se reencontraram. Quando Ricardo a acompanhou de volta ao carro, Marina se virou para ele com uma expressão decidida. Ricardo, posso te fazer um pedido? Claro. Quero conhecer Alexandre. E quero que você conheça Júlia e minha mãe adequadamente. Se vamos criar uma filha juntos, nossos círculos de apoio precisam se conhecer. Ricardo sorriu, sentindo uma onda de esperança. Você gostaria de jantar em minha casa no sábado? Posso cozinhar para vocês. Você sabe cozinhar? Estou aprendendo. Achei que seria uma habilidade útil para quando nossa filha chegasse. Marina riu, a primeira vez que Ricardo a ouvia rir de verdade desde dezembro. Está bem, mas se a comida estiver terrível, vamos pedir pizza. Combinado. O jantar na casa de Ricardo havia sido um sucesso inesperado. Júlia e Alexandre haviam se dado bem imediatamente. Dona Carmen havia aprovado o risoto que Ricardo havia preparado, após 3 tentativas durante a semana, e pela primeira vez, Marina conseguiu imaginar como seria criar uma filha numa família expandida e amorosa. Agora, 6 semanas depois, ela estava no hospital às 4 da manhã de um domingo, com contrações regulares e a certeza de que Helena Ricardo, o nome que haviam escolhido juntos, estava decidida a chegar ao mundo 2 semanas antes do previsto. Respira, Marina, respira, disse Júlia, segurando sua mão direita enquanto ela atravessava mais uma contração. Onde está Ricardo? Perguntou Marina entre respirações ofegantes. Está vindo. Alexandre foi buscar ele. Júlia olhou para o relógio. Deve chegar a qualquer momento. Era 3 horas da manhã quando Marina havia acordado com as primeiras contrações. Inicialmente, pensou que fossem as contrações de treinamento que Dr. Henrique havia mencionado. Mas quando se tornaram regulares e dolorosas, Júlia insistiu em levá-la ao hospital. Marina! Ricardo apareceu na porta do quarto, ainda de pijama sob um casaco, o cabelo desarrumado e uma expressão de pânico absoluto. Como você está? O bebê está bem? Está tudo bem, disse a doutora. Paula, a obstetra que estava acompanhando o parto. O trabalho de parto está progredindo normalmente. Helena está com pressa para conhecer os pais. Ricardo se aproximou da cama e pegou a mão livre de Marina. Posso ficar? Se você prometer não desmaiar, Marina disse com um sorriso fraco. As próximas horas foram uma mistura de dor, ansiedade e momentos de conexão inesperada entre Marina e Ricardo. Ele se revelou um companheiro de parto surpreendentemente bom, lembrando-a de respirar, passando a mão em seus cabelos durante as contrações mais fortes e sussurrando palavras de encorajamento. Você está sendo incrível, disse ele durante uma pausa entre contrações. Nossa filha vai ter muito orgulho de você. Nossa filha, repetiu Marina, gostando de como as palavras soavam. Às 8h32 da manhã, depois de 4 horas de trabalho de parto, Helena Ricardo Santos veio ao mundo com um choro forte e saudável, pesando 3,2 kg. Ela é perfeita, disse doutora Paula, colocando a bebê no peito de Marina. Parabéns, papai e mamãe. Marina olhou para o rostinho vermelho e franzido de sua filha e sentiu uma onda de amor que nunca havia experimentado antes. Helena tinha os olhos bem fechados, pequenos punhos cerrados e um tufo de cabelos escuros que lembrava os de Ricardo. Olha ela, sussurrou Marina, tocando delicadamente o rostinho da bebê. Olha nossa menina. Ricardo estava parado ao lado da cama, olhando para Helena com uma expressão de admiração total. Lágrimas escorriam por seu rosto sem que ele percebesse. Posso segurá-la? Perguntou ele, a voz embargada. Marina passou Helena cuidadosamente para os braços do pai. Ricardo a segurou como se ela fosse feita de cristal, balançando-a suavemente, enquanto Helena parava de chorar e abria os olhos pela primeira vez. Olá, Helena, disse ele baixinho. Sou seu papai. Sei que cometi alguns erros antes de você nascer, mas prometo que vou passar o resto da vida tentando ser o pai que você merece. Marina observava a cena com o coração cheio. Nos últimos meses havia visto Ricardo se transformar gradualmente no homem que ela sempre acreditou que ele poderia ser, mas vê-lo segurando sua filha com tanto amor e reverência foi o momento em que ela finalmente permitiu que o perdão completo entrasse em seu coração. Ricardo, disse ela suavemente. Ele levantou os olhos, ainda segurando Helena contra o peito. Obrigada, disse Marina. Por quê?
por ter mudado, por ter se tornado o homem que nossa filha precisa que você seja. Ricardo se sentou na beirada da cama, ainda segurando Helena, e olhou para Marina com uma ternura que ela não via desde aquela noite de dezembro. Marina, sei que ainda temos muito a construir, muito a conversar, muito a descobrir sobre como ser uma família, mas quero que saiba que estas foram as semanas mais importantes da minha vida. Vocês duas me tornaram uma pessoa melhor. Nós somos uma família estranha, disse Marina com um sorriso cansado. Ex-patrão, ex-funcionária e um bebê que decidiu nos unir. A melhor família estranha do mundo, concordou Ricardo. Helena escolheu esse momento para abrir os olhos completamente, olhando de um pai para o outro, como se estivesse avaliando a situação. Seus olhos eram grandes e escuros, idênticos aos de Ricardo. Acho que ela aprova, riu Marina. 3 meses depois, Marina estava sentada no banco do Parque Ibirapuera, o mesmo onde havia se encontrado com Ricardo pela primeira vez após a demissão, mas agora carregava Helena no colo enquanto a bebê dormia placidamente contra seu peito. Ricardo chegou correndo, ligeiramente atrasado da reunião de trabalho. Desculpe, a reunião com os japoneses se estendeu mais do que esperava. Ele se sentou ao lado de Marina e beijou delicadamente a cabeça de Helena. Como está nossa princesa hoje? Dormiu a manhã toda depois de mamar. Acho que vai ser uma bebê tranquila. Por enquanto, disse Ricardo, passando o braço ao redor dos ombros de Marina. Espere até ela começar a andar. Nos últimos 3 meses, eles haviam encontrado um ritmo que funcionava para todos. Marina havia voltado a trabalhar como consultora, mas agora com horários flexíveis que permitiam tempo integral com Helena. Ricardo havia reorganizado sua agenda para passar todas as tardes com a filha, e frequentemente ficava na casa de Marina para ajudar com os cuidados noturnos. Não eram um casal no sentido tradicional. Ainda estavam descobrindo o que eram um para o outro, além de copais parentais, mas haviam construído uma parceria baseada em respeito mútuo, carinho genuíno e o amor compartilhado pela filha. Marina, disse Ricardo, observando Helena dormir, posso te dizer uma coisa? Sempre pode. Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia que você desistisse. Marina olhou para ele, vendo o homem que havia crescido tanto nos últimos meses, não apenas como pai, mas como pessoa. Obrigada por ter provado que eu estava certa em não desistir. Helena se mexeu ligeiramente no colo da mãe, emitindo um pequeno suspiro de bebê satisfeita. Seus pais sorriram, reconhecendo naquele momento a perfeição simples de estarem ali, juntos, como família. O futuro ainda estava sendo escrito. Haveria desafios, discussões, momentos difíceis, como em qualquer família. Mas eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre escolher, todos os dias, construir algo melhor do que o dia anterior. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons dourados e rosados, Marina Santos e Ricardo Monteiro souberam que haviam encontrado o seu caminho de volta um ao outro, não como eram antes, mas como poderiam ser, uma família real, imperfeita e completamente cheia de amor. Helena abriu os olhos nesse momento, olhando diretamente para os pais com aquela sabedoria inexplicável que os bebês às vezes parecem ter, como se soubesse exatamente onde pertencia.